fim da escravatura no Brasil, em 1888, por meio da Lei Áurea, grande parte dos negros deixaram de trabalhar para os senhores feudais, já que estes optavam por contratar trabalhadores italianos que vinham do sul da Itália em busca de melhores condições de vida. Isso ocorria porque os senhores feudais se recusavam a pagar um salário aos negros, que até pouco tempo eram escravos, imagem que no geral ainda perpetuava. Com isso, grande parte da população negra foi obrigada a migrar para as periferias das cidades, vivendo muitas vezes em lugares de risco e com pouca infraestrutura. Marginalizados pela sociedade e abandonados pelo governo brasileiro, eles iniciaram ou pelo menos intensificaram uma grande luta em busca de mais direitos. Não se tratou de um movimento ou revolta, mas sim de uma série de ações que viria a ocorrer nos próximos 100 anos. Diversas personalidades marcaram esses conflitos. Entre elas, podemos destacar Nilo Peçanha, Laudelina de Campos Melo, Carolina de Jesus e João Cândido. Nilo Procópio Peçanha, ou Nilo Peçanha, nasceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, no dia 2 de outubro de 1867. Ele fez os estudos primários em Campos, mas logo se mudou para a capital, onde completou o ensino secundário no Colégio Alberto Brandão. Terminado o ensino regular, Nilo foi influenciado por seus pais a adentrar na Faculdade de Direito de São Paulo, onde iniciou seus estudos para se tornar advogado. Apesar disso, só conseguiu seu diploma na Faculdade de Direito do Recife, quando se tornou bacharel em 1887, com 20 anos de idade. Após se formar, retornou à sua cidade natal, onde exerceu a profissão de advogado por algum tempo. Sua mãe, Joaquina, era descendente de uma importante família de políticos, o que fez com que Nilo se interessasse pelo assunto. Assim, ele se candidatou na Câmara dos Deputados do Império nas eleições de 1889, mas perdeu. Apesar disso, voltou a concorrer no ano seguinte, sendo eleito e se tornando deputado. Foi reeleito sucessivamente até 1903, quando se tornou presidente do estado do Rio de Janeiro. Devido à sua administração dinâmica e eficiente, Nilo foi cotado para o cargo de vice-presidente na chapa de Afonso Pena, assumindo o posto após as eleições de 1906. Com a morte de Afonso Pena antes do término do mandato, Nilo Peçanha assumiu a presidência do país, sendo o único presidente negro até hoje. Durante o curto período de seu governo, criou o Serviço de Proteção ao Índio, inaugurou o ensino técnico no país e desenvolveu o saneamento da Baixada Fluminense. Laudelina de Campos Melo nasceu em Poços de Caldas, no dia 12 de outubro de 1904, filha de pais alforriados pela lei do ventre livre. Desde os 7 anos de idade, era obrigada a trabalhar como empregada doméstica para ajudar a família. Mas a situação só piorou quando seu pai morreu atingido por uma árvore em queda. Laudelina, então, foi forçada a abandonar a escola para dedicar completamente ao trabalho de empregada doméstica. Na adolescência, Laudelina auxiliava a mãe na confecção de compotas, geleias e doces caseiros que eram vendidos na cidade. Já aos 16 anos, foi eleita presidenta do Clube 13 de Maio, que promovia atividades recreativas e políticas entre a população negra local. Quando completou 18 anos de idade, mudou-se para São Paulo, onde se casou 2 anos depois com um jovem São Paulino, chamado Jeremias Henrique Campos Melo. Em 1924, o casal passou a viver em Santos, onde tiveram seu primeiro filho. Foi em Santos que Laudelina passou a atuar de forma mais intensa em movimentos populares de cunho, especialmente depois de se filiar ao Partido Comunista Brasileiro, em 1936. Neste mesmo ano, ela fundou a primeira associação de trabalhadores domésticos do país. Laudelina também trabalhou para a fundação de Frente Negra Brasileira, militando na maior associação da história do movimento negro, que chegou a ter 30 mil filiados ao longo da década de 1930. Laudelina participou de movimentos militantes durante toda a sua vida, lutando majoritariamente em nome das empregadas domésticas e das mulheres.
Carolina Maria de Jesus nasceu no dia 14 de março de 1914, em Sacramento, Minas Gerais. Era filha ilegítima de um homem casado e foi maltratada durante toda a sua infância. Aos 7 anos, sua mãe a obrigou a frequentar a escola, depois que a esposa de um rico fazendeiro decidiu pagar seus estudos, mas ela interrompeu o curso ainda no segundo ano, já sabendo ler e escrever. Após a morte de sua mãe, em 1937, Carolina se mudou para a favela do Canindé, em São Paulo. Ao chegar na cidade, conseguiu um emprego na casa do notório cardiologista e, em 1948, deu à luz a seu primeiro filho, João José. Em algum ponto, Carolina deixou de trabalhar na casa de Eurípides, o cardiologista, se tornando catadora de lixo. Foi quando começou a registrar sua vida em um diário, que mais tarde se tornaria seu primeiro livro. Em 1950, um jornalista chamado Audálio Dantas, em uma visita à favela do Canindé, descobriu os diários de Carolina e se impressionou, ao ponto de publicá-los sob o título Quarto de Despejo. Da publicação, Carolina se mudou para um bairro de classe média de São Paulo, onde assumiu de vez a carreira de escritora. João Cândido Felisberto nasceu no Rio Grande do Sul, no dia 24 de junho de 1880, filho de escravos. Ainda aos 13 anos de idade, lutou a serviço do governo na Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. Com 14 anos, se alistou no arsenal de guerra do Exército e, com 15, entrou para a Escola de Aprendizes Marinheiros de Porto Alegre. 5 anos depois, foi promovido a marinheiro de primeira classe e, com 21 anos, em 1903, foi promovido a cabo de esquadra. João Cândido participou e comandou a Revolta dos Marinheiros do Rio de Janeiro, ou Revolta da Chibata, movimento que trouxe diversos benefícios aos marinheiros, como o fim dos castigos corporais na Marinha. Por liderar a revolta, João foi expulso da Marinha, se tornando timoneiro e carregador em algumas embarcações particulares, sendo depois demitido definitivamente de todos os serviços navais por intervenção de alguns oficiais. Em 1917, então, começou a trabalhar como pescador para sustentar a família. João Cândido atuou na política durante toda a sua vida. Durante o governo de Vargas, teve contato com o líder da Ação Integralista Brasileira e com o Partido Comunista. Ele morreu aos 89 anos, no Rio de Janeiro, tendo passado grande parte da sua vida na miséria.